tá, Gabriela. Marcela vai gravar, e aí eu quero dar as boas-vindas a vocês, certo? Agradecer em nome da direção do CEAF, né, a professora Gabriela Delice, agradecer a colaboração da professora de Marcela e de Daiana, que são as técnicas também lá do CEAF, né, pelo apoio que estão dando desde a organização desse curso. Esse curso é por meio do Escola Conectadas, certo? E eu vou estar mediando com vocês esse processo. A gente sabe que quando fazemos um curso à distância, né, e esse realmente é totalmente à distância, a gente faz com a interface, né? Na verdade, a nossa mediação é simplesmente a interface a partir dos seus textos, dos seus links, dos seus vídeos. Mas eu digo a vocês, por experiência própria, é muito mais interessante você ter uma mediação para a gente discutir, né? Porque são temas relevantes e que torna nossa formação bem mais produtiva, bem mais dialógica, né? E mais agradável, porque eu fiz sozinha, né? Esse curso, mesmo sem valer certificado para mim, né? Porque eu fiz realmente para conhecer os conteúdos do curso, né? Então, eu conheci os módulos. E aqui eu vou apresentar os módulos para vocês, certo? E a gente vai estar caminhando juntos na plataforma, porque a gente tem uma réguazinha, né? Que é a evolução, o desenvolvimento no curso. E vocês vão estar visualizando as bolinhas que vão estar gerando e vão preencher de azulzinho, certo? As bolinhas que vão ficando na lateral esquerda também, abaixo do curso, do nome do curso. A gente vai visualizando o desenvolvimento delas, porque a gente vai concluir esse curso, né, em três encontros, certo? Eu vou projetar aqui rapidinho só para mostrar como é que eu pensei em organizar. Deixa eu fechar aqui um monte de janela que está aqui aberta, que aí eu não consigo projetar. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Quando eu mexo com muita tela, geralmente acontece de eu não conseguir projetar logo uma janela. Eu não sei por que isso ocorre. Mas eu vou fechar essa de novo e vou abrir de novo para ver se eu consigo projetar essa tela. Acho que agora eu consigo. Não, quando eu minimizei, não consegui. Aí vocês me digam aí, certo? Se dá para visualizar, se já chegou aí. Já chega. Obrigada. Então, vou ampliar aqui, certo? Então, aqui é nosso curso, né, de 30 horas, certo? Aqui é o cronograma, certo, dos dias que nós vamos ter. Então, para os professores de quem está aqui, que é, no caso, português e língua inglesa, foi 28, né, 5 e 19. E História e Geografia, que por enquanto só tem Fátima, né, dia 29, dia 6 de outubro e 13 de outubro. E aí a gente tem esses cronogramas com os devidos links de acesso. Certo? Aí nós temos 7 módulos e uma avaliação final, certo? Então, eu programei dessa forma, porque, pelo que eu analisei os conteúdos nos módulos, e por hoje também, geralmente, ser um dia um pouco atípico, no sentido de discussão mesmo, por conta dessas regularizações dos logins, eu pensei em trabalhar só realmente a apresentação. Porque a apresentação, na verdade, é uma conversação bem geral de todos os módulos. Então, a gente vai dialogar aqui.
certo? E aí, nos módulos 2, 3 e 4, a gente vai ver na próxima semana, né? Que é no segundo encontro. E o módulo 5, os módulos 5, 6 e 7, a gente vai ver no terceiro encontro. E a atividade avaliativa, certo? Que vocês vão ter ao final, quando a gente fechar esse módulo 7, já vai aparecer a avaliação final para vocês. E aí eu vou sugerir que vocês façam no dia, depois do dia do nosso encontro, né? Porque no dia talvez fique ruim para fazer aqui juntos, né? E aí eu aconselho fazer depois, mas se a gente tiver tempo sobrando, não tem problema, certo? A gente pode fazer, mas eu acredito que não, que é melhor realmente deixar para depois. Nosso curso finaliza para nós aqui nos encontros dia 19, né, que é no caso, o pessoal das línguas, né, português, inglês e artes, por conta do feriado do dia 12. E o curso na plataforma encerra dia 26, então vocês têm até o dia 26, na verdade, para fazer essa avaliação. Mas não é bom deixar para o dia 26, né? É melhor a gente fazer logo, né? Porque aí a gente não corre nenhum risco, né? De problema de conexão e etc. Certo? Essa avaliação é relacionada a esses módulos mesmo, certo? São questões, é um questionário mesmo. E nós temos 2 chances para realizar esse questionário. Então, veja, eu vou partir lá, vou sair daqui, porque eu organizei todos os módulos, né? Mas eu vou sair daqui, porque eu prefiro ir lá para a plataforma, porque aí a gente vai visualizando o caminhar das atividades. Então, veja, deixa eu projetar, né? Deixa eu projetar aqui para a gente também, para caminharmos juntos, certo? Acho que eu vou colocar, não sei se eu coloco esse. Eu vou colocar o meu, Caroline, porque acho que o meu já está com as bolinhas azuis, aí eu mostro. Se tiver alguma coisa, aí eu... Vejam, já estão conseguindo visualizar o ambiente, né? Eu vou só abrir o curso aqui, que é em outra data, mas é a mesma coisa, certo? Então, veja, a gente tem esses passos, primeiros passos, certo? Só mesmo para indicar, né, a trajetória do curso, né, dizer que ele tem 7 módulos, essa apresentação que eu já fiz e a carga horária que a gente também já conhece, certo? Aí a gente só passa mesmo para conhecer o ambiente. Então, a gente inicia aqui no módulo 1. Quero que vocês se posicionem aí, ou no microfone, ou no chat, e Marcela me dá um toque, certo? Ou Caroline também. E aí vocês se posicionem no módulo 1, certo? Cliquem no módulo 1, aqui em apresentação, para a gente visualizar o andar do curso. Vocês vão clicar em entrar aqui, certo? Se eu tiver rápida, me avisem aí. Clicar em entrar. E a gente vai ver aqui o nosso curso no lado esquerdo, certo? E a introdução, né? Deixa eu ver vocês, como é que estão aí. Pronto, aí qualquer coisa me avisem, tá? Mais alguém chegou? Ana Lúcia. Caroline, aí se você puder mediar aí no chat, certo? A Ana Lúcia entrou e ela precisa fazer o login dela. Ana Lúcia, você pode nos dizer se você já fez o login? Porque senão você não vai acompanhar aqui a tela, né? Uhum. Não fiz, não. Você pode fazer, tem um endereço aqui, que Caroline Corrêa colocou, escolaconectadas.org.br. Eu vou compartilhar aqui novamente para ela. Marcela já copiou, Caroline. Gabriela aqui, no caso, certo? Para você entender que Gabriela aqui é Marcela. Ela está usando o perfil de Gabriela. Marcela que está aqui, ela está também apoiando essa mediação. Ah, ótimo. Perfeito.
Então, Ana Lúcia, você pode clicar aí no link Escola Conectadas e você vai entrar com o seu CPF, tanto login quanto senha. Isso, depois de acessar, depois de clicar, clica em meus cursos. Isso. E aí a gente vai para essa tela, viu, meninas? Vocês que já estão, né? A gente vai lá em apresentação, certo? E aí tem esse videozinho aí, vocês podem até ligá-lo, certo? É só realmente boas-vindas, mas se quiser ligar, podem ligar aí. E Ana Lúcia, qualquer probleminha aí, vá se posicionando, tá? Olá, seja bem-vindo ao curso Quero Inovar. Por onde começo? Ele foi pensado e produzido para você, apaixonado por educação, que está interessado em desenvolver uma atuação mais colaborativa em sala de aula, assim como uma aprendizagem mais efetiva e representativa para os nossos dias. Afinal, a educação também é viva e por isso mesmo deve ser constantemente revisitada. Aqui nessa apresentação, deixa eu ver se a Ana Lúcia já andou. Mas aí também vai entrando, né? Ana Lúcia, Maria Djalma. Quem for entrando, Caroline, é melhor ir dando as dicas, né? Porque senão a gente não anda, né? Você vai dando as dicas no chat, porque aí as pessoas, quando forem. Eu até volto depois, não tem problema nenhum, certo? Mas não vai ter problema de acompanhar, não, porque a gente vai fazer discussão mesmo, certo? E aí a gente depois eu só oriento, porque é importante que todas as bolinhas estejam em azul quando a gente finalizar o módulo apresentação. Mas aí eu oriento tranquilamente, certo? Então, veja, nessa apresentação a gente vai ter os objetivos de aprendizagem, a carga horária, né? E os módulos, certo? Que os módulos que nós vamos ver, né? Que a gente vai ver a personalização, a gente tem a apresentação, vai ver a personalização, projeto de vida, papel do professor, recursos tecnológicos, espaços diferenciados, né? Esses são os módulos que a gente vai estar, os módulos 2, né? Personalização, papel do professor 3, projeto de vida, recursos tecnológicos, 6, espaços diferenciados, e o 7º, que é o último, gestão inovadora. A gente vai estar debatendo, na verdade, sobre isso. Então, vocês que estão aqui já logados, né? Clicaram em apresentação, nós vamos para o mini curso, certo? Mini cursos que fica aqui embaixo ou aqui na lateral. Vocês clicam em mini currículos, aliás, mini curso não. Mini currículos é só para a gente ver que tem quem foram as pessoas que organizaram, certo? Esse módulo. E vamos para a introdução. Cliquem na introdução, porque aí aqui a gente começa realmente a discutir sobre os temas, certo? No caso, a escola e a inovação, né? Com relação à escola e à inovação, também quero que vocês me parem, certo? Por aí mesmo, pelo fone, pelo chat também. E aí alguém me dá um toque, já que eu estou na tela, certo? Para eu poder parar e a gente discutir mesmo. Sheila, Tá lá. a professora Dilma não achou. Não achou o quê? Então, professora Dilma, se quiser falar, fica à Pode vontade. falar, Dilma. Eu não sei, eu consegui ver o vídeo, tá? Sim. Mas para ir agora para esse mini currículo. Vamos lá. Lá embaixo, bem pequenininho, deixa eu voltar para ele. Ou do lado também aqui, tá vendo, Dilma? Olha, na minha lateral, a gente tem aqui mini currículos. Ó. Então, vamos para a apresentação de novo, certo? Lá em cima, eu vou descer o vídeo, vou descer essas informações. Tem certificação, certo? Espera ainda. Tá, espera ainda, Sheila. Pode falar, porque aí eu paro, sem problema, viu? É porque a gente vai tô falando. vendo o vídeo. Tá vendo o vídeo? Deixa. Quero inovar. Objetivos de aprendizagem. Isso, deixa. Módulos e carga horária. Isso. Embaixo tem certificação, né? Certo. E abaixo tem o nomezinho, mini currículo. Tá vendo? Número 2. Certo, para clicar nele. Clique nele só para sua bolinha ficar azul. A sua e a de todos que estão aqui, certo? Pronto. Pronto, aí vamos para a introdução. Circule esse mini currículo e vá para a introdução.
É E o é lá ponto embaixo 3. também. Ponto 3, introdução. Vocês percebam que na lateral nossa, as bolinhas estão azuis, não estão? Apresentação e mini currículos. No meu não apareceu essas bolinhas ainda, não. Pelo menos eu não estou vendo. Veja aí. Olha, você está vendo? Você está com esse mesmo espaço que eu aqui? Quero inovar por onde começo. Aí tem esses pontos, tá? Olha, você Tô tá... vendo essa... Não, isso aí não aparece, não. Não. Será que é a minha tela? Eu acho que sim, né, Caroline? Porque o pessoal ontem estava acompanhando essas bolinhas. Veja aí. Você está no celular, Edilma? Oi. Não, No meu, tô no notebook. no meu também não está aparecendo esse menu das bolinhas, não. Não, aparece aqui esse lado esquerdo, aqui, ó, sessões, Isso. participantes, notas, meus cursos, Exatamente, painel. Ah, Pronto, você isso? só aparece esses aqui, não é? Então, se vocês clicarem em meus cursos, clica aí nos meus cursos. E vá para o Então, nosso. acho que não aparece quando não clicaram ainda em iniciar. Aí não vai aparecer. Tem que clicar em iniciar, depois que aparece assim, quero inovar por onde começo, clica em iniciar, e aí sim vai aparecer essas bolinhas azul que a Sheila está trazendo para vocês. Onde tem a apresentação, os Onde mini é que está esse iniciar, Carolina? Tá, já. Sheila, se tu puder voltar para a tela inicial do curso. Vamos lá. Eu estou projetando com esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Início. Aqui. Isso. Tá vendo? Aqui. Aí aqui, no caso, tem iniciar. Nessa bolinha branca que o meu tem retornar, o de vocês aparece iniciar. Perfeito, exatamente. Deixa eu ver. Enquanto isso, se alguém que chegou depois tiver com problema de login, coloca aí no chat que Carolina do Escola Conectada está aqui para apoiar. Oi. No meu, aparece andamento do lado direito, umas barrinhas de andamento. No lado direito? Isso, do lado direito. Aparece andamento, aí tem umas barrinhas. Não sei se Você está como observadora, não é, Gabriela? Né, Marcela? Não, é porque eu faço outro curso, né? Aí eu acho que foi isso. Entendi. Entendi. Mas eu acho que esse é no cantinho esquerdo mesmo, né, Caroline? Esse curso? Isso. Esse é dentro do arquivo, né? Dentro do arquivo. Esse aí que ela comentou anteriormente, que fica do lado direito, é um recurso do Moodle, né? Daí é um recurso mais global da plataforma. Esse que a Sheila está explicando é um recurso mais de dentro do curso mesmo, específico. Aí ele tem que clicar nesse botãozinho iniciar, que a Sheila mostrou. Cliquem onde tem o meu aqui, retornar. Cliquem no seu, no de vocês. Porque, olha, o meu, vocês estão vendo aqui, né? Olha, apresentação, mini currículo. O meu tá todo de bolinha, porque eu já passei por eles. Mas o de vocês é para ir andando com as bolinhas, de acordo com que a gente vá abrindo cada um link desses. Outra coisa também, Sheila, que a gente pode fazer é clicar e voltar para a página inicial do curso. Quero inovar por onde começo, bem ali em cima, para que o pessoal consiga visualizar como é que faz para entrar na parte de dentro, para chegar até onde tu tá. Isso. No caso aqui, módulo 1, né? Ou então à esquerda. Ou aqui mesmo. Perfeito. Quero inovar mesmo. Isso aí. Essa é a página inicial do curso, né, que vocês devem ter acessado assim que entraram, e aí a gente tá... Isso aí eu vejo. Perfeito. Pronto, aí vocês estão vendo aqui. Podem clicar em apresentação do módulo 1. Exatamente. Quando a gente clica em apresentação do módulo 1, a gente vai clicar em entrar. Vai aparecer aqui, começar, no caso, entrar, né? Quando eu clicar em entrar, aí vai aparecer essa minha barrinha da modalidade aqui, tá vendo? Aparece. O meu tem 100% completo, porque eu já realizei esse módulo de apresentação. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Vai ficar todo mundo com 100% completo. Não apareceu, não. Mas vamos lá. Por mim, pode continuar. Você fez aqui, Adil, uma apresentação, onde tem esse módulo 1. Clicou.
em apresentação. Peraí, deixa eu ver. Professora, do lado esquerdo tem 3 barrinhas, não tem não, 3 barrinhas em cima de apresentação. Espera, deixa eu olhar se é em cima de introdução, depois de mini currículos. Vai ter 3 barrinhas em cima de introdução, achou? Do lado esquerdo. Peraí, eu estou entrando na parte de apresentação. Clico em entrar. Pronto, ele clicou em entrar. Quando você clica em entrar, não apareceu não aqui, início? É porque está escondido. Eu achei aqui já. Entrei. Ele está oculto, como que está oculto. Ai. Na tela. Ok. Achou? Tá oculto mesmo, está escondido, viu? Todo mundo tá. Só que ele está Além de escondido. E aí, vocês outras? Fátima, Ana Lúcia, Sueli, vocês estão dentro dos links? Digam aí no chat. Eu já estou lendo uma escola diferente, é isso? Um projeto de escola diferente. Introdução, né? Já estou lá. Certo, então a gente vai para a introdução. Eu quero discutir a escola e a inovação com vocês. Esse aqui, certo? Esse texto aqui da introdução. Todo mundo está aqui? Professora Fátima não achou, Sheila. Fátima também está oculto, é? Você não está encontrando os links, não, Fátima? E a Ana Lúcia conseguiu? Sheila, se você voltar um pouquinho naquela parte que estava lá, introdução. Pronto. Aí, Sheila, esses três tracinhos aqui em cima de introdução, olha. Isso, Fátima, você tem que clicar aí, Fátima. Isso, olha, tá vendo? Quando clica, a gente fica oculto. Quando abre... Pronto. Obrigada, Dilma. Obrigada a vocês também. Obrigada, Marcela. Vejam aí, meninas, se vocês estão, porque é importante que estejam, porque aí a gente anda mais tranquila, né? Para discutir. A Ana Lúcia tá ótimo. Veja aí, Fátima, você se consegue desocultar esse... Só para a gente observar o caminhar nosso, entendeu? Para a gente não fazer 2 trabalhos. Porque nossa intenção aqui é um curso à distância sem distância, né? É um curso à distância mediado mesmo. Não é para vocês ficarem em casa continuando a fazer, não. A gente vai fazer aqui, nesses encontros, tá? A não ser que tenham curiosidade de reler, mas aí é opcional. Mas nós vamos conseguir finalizar esse curso com esses 3 encontros e discutindo aqui as temáticas que ele propõe para a gente. Conseguiu, Fátima? Olha, eu não... Oi. Pode falar, tô ouvindo. Eu não consegui ainda, mas pode continuar. Que aí mas veja essas bolinhas, ou esses tracinhos. Eu não consegui entrar... Eu vi os tracinhos, eu não consegui entrar, foi na página da introdução, a escola é inovação, eu estou vendo aqui. Mas eu acho que é porque também a minha conexão deve estar um pouco lenta. Mas eu sigo depois, pode ir que eu... Não, Fátima, veja se você... Você está conseguindo ver mini currículos, Fátima, no número 2? Eu tinha conseguido no início, aí depois ele sumiu. Qual é a tela que você está? Informe aí, por favor. Diga a tela que você está. Tem o quê na tela? Só um minuto. Só um minutinho. Viu? Maria Djalma, tá tudo ok? Tem o título do curso. Tem o título do curso. Título. Certo, que é esse daqui. Aí depois, só isso. Aí tem a apresentação, mas o resto... Você tá nesse aqui, Fátima? Título do curso? Esse aqui? É? Sim. Pronto. Desça ele, desça com a barrinha, e você vai ver aqui módulo 1. Tá vendo o nome módulo 1, apresentação? Sim, eu vou ver aqui no meu, porque na verdade eu acho que a minha conexão aqui não tá legal, porque tá tudo... achei, pronto. Achou. Tem um nomezinho aí do lado da apresentação, numa caixinha de presente. A inovação. Pronto, isso. Aí você entra. Eu já abri, já tô vendo as bolinhas.
Pronto, ótimo. A Você está na escola é introdução, inovação, a já escola é cheguei. inovação. Joia, vamos. E, Djalma, tá tudo bem por aí? Maria Djalma, se tiver tudo ok, nos informe aí, viu? E qualquer probleminha, você acione aí para a gente estar resolvendo. Então, vamos lá para a nossa discussão mesmo com relação ao tema Escola e Inovação. E aí eu vou... É ruim de ir e voltar, né? Eu vou estar falando e vocês vão estar aí rolando e vão estar falando também, certo? Porque aí a gente vai seguir juntos aqui. Então, veja, na Escola e Inovação, ele diz, imagine uma escola, né? Quais elementos vieram à sua cabeça? Claro, a escola e a inovação. Para a gente iniciar a nossa discussão, né, do curso, propriamente dito, né, que Quero Inovar por onde começo, eu queria provocar vocês, certo? Uma provocação rápida com vocês. O que vocês entendem por inovação, né? Para a gente iniciar um curso, quero inovar, é importante que a gente aqui dialogue de forma rápida, mas que a gente saia daqui com algumas clarezas relacionadas a alguns conceitos. O que é que vocês entendem de forma bem simples por inovação? Me digam aí no chat, eu abro o microfone para a gente realmente estar discutindo isso aqui, certo? Digam aí, o que é que vocês entendem por inovação? Certo, Caroline? Obrigada, viu? A gente agradece a você, viu, pelo apoio. Amanhã temos mais. Então, a Dilma colocou aqui trabalhar com o novo. Repensar a forma de usar algo. E aí, vocês podem falar no microfone e podem também digitar aí no chat, só para a gente dialogar mesmo que é essa inovação, né? Que a gente fala tanto e que parece que está tão longe da gente, né? Que a gente não consegue ela, ou se não se conseguir, somos super girls ou superman. Digam aí, meninas, mais, já que nós só temos meninas aqui por enquanto, né? O que é que vocês entendem aí por inovação? Sueli, fazer diferente, algo inédito. Djalma, porém não posso interagir agora pelo jogo. Ah, tá, entendi, Djalma. Viu a página do curso, Djalma, Marcela, coloca aqui de novo a página do curso, porque aí Djalma provavelmente vai acionar em casa, né, Djalma, quando você sair do consultório, certo? Aí você acione lá a página em casa e finalize pelo menos essa parte da apresentação, né? Se puder ir ouvindo até o momento que você puder, tudo bem. E então, deixa eu ver se ali... Fátima, diga aí você. Somos poucas, né? Quase somos 4 aqui, mas não, somos 8. Diga aí você, Fátima, o que é que você entende por inovação? Novos conceitos, novas metodologias e além do livro didático. Muito bem. E Ana Lúcia, coloca aí sua opinião. Somos pouquinhas, né? Vamos deixar não de comentar. Só se você tiver algum problema também, certo? Aí nos informe, para a gente estar aqui dialogando. Diga aí, Ana Lúcia. Bem simples, não precisa buscar teórico, não. É o que a gente entende mesmo e a gente discute aqui, né? Que é inovação. Para não ficar só com palavra de marketing, né? E aí a gente não quer isso, não. A gente pensa em trabalhar inovação na busca mesmo, nas tentativas. Enquanto Ana Lúcia se posiciona, eu vou me posicionar, né? Não é dizer que o meu está certo, não. É só uma posição minha também, né? De inovação. Até porque o curso também vai trazer suas ideias, né? Os módulos bem organizados de acordo com as ideias de quem reformulou esse módulo. E cada um de nós temos uma ideia de inovação. Mas também, como eu estudei a questão da inovação a partir do ensino híbrido, né? Ana Lúcia posicionou aqui buscar coisas novas práticas. Então, aí eu vou estar conversando com vocês pela definição mesmo que eu estudei de inovação e que me apropriei, né, da definição.
Nós temos, diante do ensino híbrido, 2 tipos de inovação, certo? É a inovação sustentada e a inovação disruptiva. Quando a gente fala em inovação sustentada, é aquela em que a gente não rompe totalmente com o que já existe e agrega valor ao que já existe e nós nos tornamos autores daquilo que nós produzimos. É um tipo de sustentação. Né? Por exemplo, vou trazer a questão do carro também, do exemplo do carro híbrido, né? O carro híbrido é aquele que está em transição, né? Da gasolina para o elétrico, até porque eles ainda têm, é o chamado flex, né? Também. O flex, no caso que a gente conhece, é o álcool e a gasolina, mas o híbrido já vai da gasolina para o elétrico. E a intenção é tornar totalmente elétrico. Mas ele ainda é híbrido, porque ainda está na proposta de inovação disruptiva, romper totalmente com aquilo, por exemplo, com a gasolina e ser totalmente elétrico, né? Então, essa ideia de inovação não é para a gente pensar assim, acabou somente, acabar com o que já existia, né? E criar outras sem considerar o que a gente fazia. Mas tudo que vocês colocaram aqui, se a gente analisar e pensar, veja, vou partir primeiro por Edilma. Trabalhar com um novo, né? A Dilma colocou e repensar a forma de usar algo. Justamente quando a gente repensa, é que a gente vai trabalhar com algo que vai ser novo, mas que ele não vai surgir do nada. Ele vai surgir com algo que a gente já trabalhava, mas que a gente acreditava e acredita que não é tão bom para aquilo que eu me proponho a fazer, né? Não está ajudando minhas práticas pedagógicas, então eu vou agregar algo diferente e torná-lo novo, porque fui eu quem apropriei daquela situação nova e estou vendo resultados, né? E aí Fátima diz que, ou Sueli diz que quer fazer diferente, algo inédito. Então, Sueli, esse algo inédito é difícil de fazer, certo? Aí a gente partiria para a inovação disruptiva mesmo, que não é uma coisa nada fácil. E por que não é fácil? Porque se a gente pensar bem, a gente teria que romper com tudo que a gente faz. E romper pelo romper não é coerente, né? A gente tem que fazer a relação daquilo que já foi produzido, não esquecer, né, do que já foi produzido e ver se aquilo que eu penso em produzir ou reproduzir, eu posso transformá-lo, né? Mas nada surge do nada, né? Por exemplo, eu criei um dispositivo de ensino híbrido, né? Apresentei para vocês aqui naquela semana de julho. Mas eu não criei do nada. Meu dispositivo não foi criado do nada. Meu dispositivo tem referências, né? Cada etapa dele, ele parte de referenciais teóricos que me deram sustentação para organizar um dispositivo. Então, o meu dispositivo não é disruptivo, é inovador? É sim, claro que é inovador. Por quê? Porque eu reelaborei, né, a partir de uma das teorias, né? E fiz algo meu, de minha autoria, que eu agreguei valor àquilo ali. Mas dizer que ele nasceu do nada, não, né? Ou de pensamentos futuros, que é o que eles pensam, por exemplo, né? A questão da inteligência artificial. Ela é uma inovação, mas ela não é disruptiva. Por quê? Porque ela ainda não vai substituir nós humanos. A intenção, por exemplo, da inteligência artificial é substituir muita coisa, né? É minimizar muito trabalho mecânico, muito trabalho, inclusive, intelectual, para venda, né? Para vender para grandes empresas, por exemplo. Mas ela não é disruptiva porque ela não partiu do nada e ela também não vai acabar, por enquanto, com nós, né? Com nós humanos. Essa relação. Aí a gente tem que, por isso a nossa preocupação quando a gente fala em inteligência artificial, né, é de realmente perceber até que ponto ela é favorável ou não para nossas vidas. E aí, a Sueli fala isso, eu entendeu, né, Sueli? Concorda, né? É difícil mesmo. E a Ana Lúcia também conseguiu colocar ali, buscar coisas novas práticas. Exato, a gente busca realmente atualizações, né? Busca envolver nossa capacidade mental de transformar, de inventar. Né? Eu acho que também uma palavra que está muito, pelo menos no meu pensamento, de acordo com alguns estudos que eu fiz, é a questão da invenção mesmo, entendeu? Da criação, de criar, de inventar
para a gente começar a desenvolver esse pensamento lógico, né, nas pessoas, nossos adolescentes, principalmente em nossa realidade de escola pública, né, que é tão deficiente, né, no sentido de situações sociais, econômicas mesmo, que favoreçam a esse desenvolvimento deles. Então, essa é uma etapa que a gente realmente precisa estar desenvolvendo em nós, enquanto professores, e ajudando a essas crianças e adolescentes da nossa escola pública a cada vez mais serem inventores, né, e criar situações partindo do próprio pensamento mesmo, da capacidade de pensar. Certo? Então, quando a gente fala quer inovar, né, por onde começo, é a gente ter essa consciência, que a gente não precisa criar nada que não existia, certo? Quando eu estava produzindo minha tese, aí eu via muito isso, né? Uma tese tem que ser inovadora. E aí eu ficava, né, no início do processo, disse, poxa, eu vou fazer algo que ninguém nunca fez. Só que na minha cabeça, né, quando a gente não entende bem o que é inovação, né, lá atrás, aí a gente reflete, poxa, como é que eu vou conseguir fazer algo que não existe? Mas não é que é algo que não existe totalmente. Minha tese, ela é inovadora, sim, né? Porque ninguém produziu um dispositivo igual ao meu, ninguém fez o experimento que eu fiz, então isso é inovação, né? Então, qualquer pesquisa que a gente faça, que realize e que traga resultados próprios da pesquisa, é inovação, porque a gente está trazendo resultados que ninguém trouxe. Pode até ter trazido parecido por conta de uma realidade muito comum, mas pontualmente não. Então, isso não deixa de ser uma inovação, né? Só para a gente refletir mesmo sobre esse ponto que eu acho interessante para a gente estar discutindo aqui, certo? Então, nesse texto aqui da introdução, aí ele vai trazer, né, não vai nem trazer essa questão de conceito, não, de inovação, tá? Eu que estou trazendo, porque considero importante mesmo fazer isso. Sheila, só um minutinho, pode ser? Pode sim. Posso? Olha, sobre essa questão da inovação disruptiva. Então, assim, dentro do que você falou, então, praticamente não é possível a inovação disruptiva dentro disso que você falou, né? Uhum. Porque na verdade, para ser disruptiva tem que haver isso, quer dizer, negar o que já vinha antes, ou pode ser considerar o que já foi feito antes e dar um salto no sentido de, por exemplo... um salto bem significativo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vejamos. Se a gente... no Brasil, nós temos 2 sistemas educacionais, né? Escola pública e privada, que a legislação quer acompanhar como sendo uma, mas a gente sabe que são 2 realidades. Uma mudança disruptiva seria se o país adotasse, a exemplo de alguns países europeus, né? Não no processo rápido, mas gradativamente, por exemplo, um sistema de educação único que seja público, como é o caso de Portugal. Estou nem falando de China, comunista, nada disso. São países socialistas, mas que têm um estado socialista, não, capitalista. Então, essa seria uma mudança disruptiva, no sentido de que nós passaríamos a ter um sistema educacional único não no sentido de imposição, como é a visão que a gente tem lá da União Soviética, mas único no sentido de ter um único sistema educacional onde todas as classes sociais tivessem acesso ao mesmo tipo de educação. Isso seria disruptivo. Isso seria disruptivo. Exatamente. Então, exatamente, você trouxe um exemplo maravilhoso. Eu vou trazer um exemplo de outra modalidade de ensino. Por exemplo, nós temos também, de acordo com os autores Orne e Stecker, esses modelos de ensino híbrido, por exemplo, que eles trouxeram no livro deles, 2 modelos de ensino híbrido, que é o sustentável e o disruptivo. No modelo de ensino híbrido disruptivo, por exemplo, existem 3, que eles chamam de flex, que eles chamam de auto-enriquecido e que eles chamam de virtual enriquecido, e que eles vão chamar de à la carte. Esses 3 modelos são disruptivos. Veja, vou citar só um para a gente não alongar. O flex. Como seria esse modelo híbrido flex?
seria aquele que o aluno, por exemplo, nós teríamos professores e tutores juntos no mesmo ambiente, né? Uma escola com professores e tutores. Nós teríamos laboratórios nas escolas, isso trabalhando com a tecnologia mesmo, de acordo com esse modelo de ensino. Nós teríamos laboratórios gerais, né? Laboratórios de informática não, todos os laboratórios, de acordo com os componentes. E nós distribuiríamos as atividades, ele faria o planejamento dele, o aluno, e ele escolheria, por exemplo, o horário que ele iria estar na sala de aula com o professor, né? Porque o professor faria o planejamento e aí o aluno ali escolheria por semana quais ambientes ele teria que cumprir todos os ambientes, né? De análise de estudo. Então, ele fazia o cronograma dele. Tal dia eu vou para o laboratório, tal dia eu vou para a sala de aula. E nesses ambientes teriam não só o professor, mas esses tutores que ele chama de tutor. E aí, cada país pode desenvolver, por exemplo, com outros nomes, né? Mediador, colaborador, o que for. Mas, veja, isso é romper com o ensino tradicional, né? É um ensino de sala de aula mesmo, sem espaço, sem autonomia nossa, muitas vezes, e até do próprio aluno também está desenvolvendo sua capacidade intelectual. Isso é um modelo disruptivo, porque a gente não tem essa infraestrutura para poder trazer esse modelo para, por exemplo, o Brasil. Quem está nem em São Paulo, que tentou arriscar, não consegue, entendeu? São Paulo ainda se atreveu a trazer esses modelos e não conseguiu. Qual é o modelo que eles trabalham? Sustentado, que é o que a gente também engatinha, né, por aqui no sustentado. E aí a gente vai inovando mesmo. Sabe por que a gente vai inovando? Porque a gente vai agregando. Nada que a gente lê, a gente faz a mesma coisa, né? Geralmente a gente coloca uma pitadinha, vamos dizer assim, da nossa capacidade de refletir, de criar naquilo que já existe. Então, a gente acaba realmente inovando, mas inovando de forma sustentada, sem romper. Pode falar. A Escola Amorim Lima, em São Paulo, ela é esse modelo flex, é? Ela trabalha com tutoria, né? É Amorim Lima, é? É a Escola Amorim Lima. É aquela que é conhecida como a escola sem grades e sem paredes. Eles não trabalham com sala, eles não trabalham com séries. O aluno escolhe o tema que quer estudar, não tem avaliação. Eles trabalham com roteiros, mas tem tutorias, os professores são tutores, tem laboratórios. É mais ou menos um pouco assim nisso aí que você está dizendo. Nessa situação. E aí também vai na situação da escola da ponte, né? Sim. Exatamente. Então, e tem uma outra, Fátima e colegas, tem um outro exemplo de inovação que é em nível de graduação. Não tem maturidade não mesmo, Edilma. Tem um nível de graduação que é chamada Escola 40. Ela não está aqui no Brasil ainda não, né? Mas alguns países já estão experimentando. A Escola 40, veja, é uma escola de graduação e que não existe professor, os próprios alunos que são formados, veja a situação, viu? Eu não sei como é que está essa experiência, que eu nunca mais li sobre ela. Eu li essa experiência no início do ano. Então, mas é mais ou menos assim, eles não têm professor, tipo, não é uma instituição formal, certo? E eles os próprios alunos que se graduaram em alguns, só que tem um grupo de pessoas organizando isso, entendeu? Tipo, uma empresa mesmo organizando, contratam esses formandos, né, que já se formaram, com capacidade intelectual sobre o assunto, segundo a avaliação deles, que condiz com a situação de ser, vamos dizer, professor, sempre tem que passar por um concurso, né? E estão fazendo esse processo de graduação. E não existe disciplina X, por exemplo, curso A nem curso B. Você chega e você quer ser bom em design de marketing. Então, quem é que vai te ajudar? Aí essa empresa chega e procura essas pessoas que têm a capacidade, né, intelectual sobre o assunto e vai ajudar essa pessoa. Agora, existe um processo, entendeu? Periódico também, até eles conseguirem avançar nesse sistema, nesses módulos, e para ver como é que eles vão conseguir, tipo, uma certificação, não sei. Eu sei que é uma tentativa também disruptiva
de ensino, né? Então, a gente vê, assim, alguns exemplos que eu não me espanto mais com nada, sinceramente, assim, né, do que vem acontecer, porque só essa questão da inteligência artificial, que eu não imaginava de evoluir tão rápido e tá desse jeito, né? Essa vigilância a partir desses algoritmos que a gente não sabe nem o que faz mais diante da internet e diante de alguns programas, né? Não sei se vocês já assistiram o filme que é Dilemas das Redes. Se não assistiram, eu já aconselho a vocês, na Netflix. A maior polêmica boa, no sentido porque orienta, sabe? Orienta jovens, orienta adultos também a discernir sobre as fake news. É muito interessante. Então, veja, qualquer situação que apareça, a maturidade sim, que eu também concordo, Fátima. A gente vai conquistar mesmo alunos e professores, né? Juntos, trocando. Então, por isso que essa ideia da Escola 40, eu não vejo como uma coisa surreal, eu vejo como uma possibilidade, entendeu? De estudo coletivo, de aluno que conheça, porque a gente sabe que nós temos muitos alunos, não só no ensino básico, né? Mas se a gente for fazer uma análise geral de aluno, que tem muitos conhecimentos diferenciados do professor, né? Não com aquela área específica sua, mas tem tantos outros conhecimentos que podem nos trazer para melhorar a nossa capacidade de entender determinados assuntos. Então, acho que essa troca, ela é sempre viável, em qualquer nível de ensino, né? Mais alguma coisa sobre isso? Só para a gente andar, mas fique à vontade, viu? É bom assim. Para andar aqui no curso, nem se preocupe. A gente discutindo os pontos aqui, a gente vai passar por essas bolinhas todinha, não tem problema. Então, veja essa questão da inovação e a escola que o curso traz, aí ele vai enfatizar a questão do plano nacional, né? E da base nacional curricular para mostrar que nela, na verdade, o curso vai trazer para mostrar que nela existe essa questão de você ter como documento legal algo que diz assim: nós temos que trabalhar nas perspectivas das competências, desenvolver as habilidades e trabalhar nesse sistema de criação, de cocriação, de colaboração, né? A gente vê muito que os documentos, eles são muito bem escritos, né? No sentido de organização, inclusive, das ideias e das palavras. Mas muitas vezes nós, professores, não conseguimos trazer aquilo para uma coisa prática, né? A gente pensa muitas vezes que até é ilusório aquilo. Mas a gente precisa arriscar, a gente precisa tentar, né? A gente precisa não temer críticas, né? Ontem foi uma discussão muito legal relacionada a críticas, por exemplo, de colegas, e que há mesmo, mas a gente precisa ultrapassar essas dificuldades que a gente vai passar por receber algumas críticas realmente. Né? A professora vai se aparecer, a professora quer se destacar, e etc, etc. Mas o importante não é isso. O importante é que a gente tenha ciência, que a documentação, que a gente tenha ciência, primeiro, da importância da inovação, né? Importante a gente ter uma iniciativa, certo? De criação mesmo. E importante a gente ver que está sendo respaldado por alguns documentos legais, que no caso é o Plano Nacional e a BNCC. Então, se eu quero inovar e trago algumas coisas que eu vou receber algumas críticas, eu tenho um respaldo legal também para isso. Além de intelectual e teórico que eu tenho um respaldo legal e tenho um respaldo melhor ainda, que é do feedback dos alunos, né? Se está havendo retorno, isso é o que vale, né? Nem tanto a lei, nem tanto meu intelecto, mas muito mais o retorno dos alunos é que nos motiva mais para querer estar inovando. Aí ele diz assim, então, como é que a gente faz isso, né, para inovar? Ele fala aqui, para falar de inovação é necessário entender as motivações e engajamento, né, ao transformar essas práticas pedagógicas. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente precisa realmente se motivar e se engajar. Vocês que estão aqui, pelo menos Djalma, que eu conheço, certo? Sueli, é um prazer, mas eu não lembro de Sueli assim. Mas Fátima, Dilma, Djalma, eu conheço o trabalho delas, né? E sei que são professores. Não estou falando que você não é, viu, Sueli, nem Ana Lúcia. Eu não tenho contato com vocês. Vocês podem até ter comigo, mas eu não estou lembrando de vocês.
Mas não significa dizer que vocês não são criativas, nem tentam, né? Eu estou falando aqui de 3 profissionais que eu conheço, trabalho, certo? A gente fala daquele que conhece também, né? E que não temem a experimentar, né? Independente de críticas, independente de não dar certo naquele momento, mas só a capacidade de você, por exemplo, aceitar. Eu lembro que Djalma, acho que Djalma nem sei se lembra. Eu fui lá no Freitas Brandão na época e eu falei a Djalma sobre meu projeto de ensino híbrido e ela topou. Só que por algo, né, algo ocorreu e eu não, tanto que a Fátima também não conseguiu ficar, não porque ela não quis, mas por conta de outros empecilhos. Então, quando você observa, né, profissionais que não só reclamam, a gente tem muita coisa para reclamar da educação, muita coisa, muita mesmo, né, até de desistir muitas vezes dela, mas muitas vezes a gente precisa encarar esses empecilhos mesmo, né? E aí a gente realmente tem que ultrapassá-los, tentar, pelo menos. Pelo menos a gente tem a consciência de que não, eu não fiz, não foi porque eu não tentei. É porque não deu certo, não tive apoio, não tive força suficiente, né, para poder ir adiante. Os alunos não me motivaram também, a gestão não me motivou, né? E todo um processo foi desfavorável. Mas eu tentei. Então, eu acho que esse engajamento é fundamental para a gente querer inovar, certo? Eu quero que vocês agora cliquem aqui no projeto da Escola Diferente Oieiras, Piauí, só para a gente seguir nas bolinhas. Clicaram? Aí vocês vão ver a introdução lá azulzinha, né? Me digam aí. Quero que todas saiam aqui com as bolinhas azuis. Pronto, então a gente está aqui nessa experiência do projeto, né? De Oieiras, Piauí. Não sei se vocês lembram, né? Que essa escola vem se desenvolvendo, né? Lá no Piauí. E não é de agora, não, né? Eu não sei a data, certo? Que eles trouxeram esse resultado. E também não eu vou até ver depois de hoje, que agora era para ter feito isso ontem, mas também foi um dia muito atropelado. Vou ver se esse projeto não tiveram outros avanços e qual foi o período, porque a gente teve o resultado do IDEB há poucos dias, provavelmente esse curso já tinha sido formatado e deve ter um outro IDEB dessa escola, até vou verificar. Mas veja, é só para a gente discutir a questão, não é nem do IDEB em si, né? Mas é a questão de engajamento mesmo. Essa escola, há mais de 5 anos atrás, eu lembro, quando a gente estava reformulando o currículo aqui de Aracaju, a gente, em uma das discussões de apresentações dos IDEBs, inclusive dos estados, a Piauí aparecia com 6, enquanto aqui a gente estava com 3, alguma coisa. E tantos outros estados, né? A média era essa, né? E aí tivemos avanços graças à nossa condição geral, né? Mas, assim, há mais de 5 anos atrás, a gente tinha muito problema com relação a esse IDEB nosso, e aí a gente tinha essa experiência com Piauí, porque é uma escola de rural, né? A gente que via a estrutura, uma estrutura totalmente desfavorável, sem laboratórios, né, de forma geral, mas tinha muito engajamento dos alunos. Não sei se vocês já passaram por uma situação que eu já passei, acho que vocês já passaram também. Eu já trabalhei no interior, né? Meu primeiro concurso foi no interior. Então, quando eu trabalhei no interior, tinha povoados. Aí tem aqueles povoados mais próximos, aqueles povoados mais distantes. E aí, quando você faz a análise, eu vou ficar mais próximo, porque é melhor para eu voltar para casa. E aí você começa a trabalhar naquele mais próximo, aí você vê, né, que a coisa não anda bem, tal. No sentido da prática mesmo, né? Do feedback dos alunos. E aí você passa por uma situação de ir para um povoado e trabalha com alunos que têm um outro perfil, né, que lhe acolhe, que são engajados, e aí você faz uma escolha, né? Geralmente acontece. Eu vou ficar lá no povoado mais distante mesmo, mas eu vou me sentir bem quando eu estou trabalhando, porque eu estou sentindo engajamento, eu estou
motivada para isso, né? E aí a gente realmente faz isso. Então, nessa escola, que serve como referência, que é uma escola pública, é de engajamento, não é política pública diferenciada para ela, é engajamento puro, né, de professores e alunos. Se a gente tivesse mais engajamento dos nossos alunos, principalmente, que é quem mais nos motiva, a gente faria melhores trabalhos, com certeza. Mas a falta de engajamento deles também, no meu ponto de vista, certo? E vocês também fiquem à vontade aí para falar, a falta de engajamento deles é uma estrutura geral, né, de desconsideração mesmo do processo de aprender, da não perspectiva, né, do futuro, tanta problemática que a gente poderia citar aqui, que muitas vezes faz com que realmente não engajem, né, eles não engajem. Então, e aí a gente fica tentando inovar, né, porque nossas tentativas metodológicas de recursos é para realmente atrair a participação deles. Tenho certeza aqui que todos nós fazemos isso, essas tentativas de atrair esses alunos para o processo de aprender. Mas, às vezes, também a gente precisa refletir. Porque muitas vezes a gente faz, por exemplo, eu sou pedagoga, e eu tenho uma relação curricular, né, uma matriz curricular a ser cumprida, e eu analiso cada uma delas, muitas vezes eu ajudei a criar, e aí eu penso assim, esse conteúdo, por exemplo, a gente está nesse momento de pandemia, né? E aí a gente tem que realmente flexibilizar o currículo. Esse conteúdo eu vou passar por ele, porque eu não estou no momento de trazê-lo, não. Eu vou passar por ele, vou trazer um outro conteúdo que realmente faça mais sentido para o meu aluno, diante desse problema de tempo, né? E de motivação, e de tantas outras coisas que a gente está passando, e que sempre passou, né? Só está uma reformulação das nossas fraquezas mesmo, em outro formato, e a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, muitas vezes a falta de engajamento, tanto deles quanto nossa, é de uma reflexão até conjunta, né? Fátima, a gente tenta mesmo, essa reflexão conjunta, no meu ver, é importante, porque ajuda-nos a refletir juntos, entendeu? Eles dizerem o que gostam, né, de fazer, procurar ver qual é a forma melhor de chamar a atenção para aprender. Vou citar um processo aqui bem rápido, talvez. A gente, por exemplo, quando a gente trabalha com situações, problema para o aluno resolver, né? Que é um processo, uma estratégia muito comum para a gente estar desenvolvendo com eles. E aí a gente trabalha uma situação problema. E dentro dessa situação problema, a gente pode elencar, e eu sei que vocês fazem isso, os conteúdos considerados necessários, né, para o nosso desenvolvimento, enquanto professores e alunos, e trabalhar nessa perspectiva de busca mesmo, de pesquisa, entendeu? De interação, de coletividade, de colaboração, de trabalhar a partir de problemas que sejam reais, de problemas que sejam inventados por eles, não só criados por nós, mas também inventados por eles. Aí a gente pode realmente ver alguns avanços. Dentro desse processo meu de pesquisa, eu estava numa escola em que um grupo de alunos de uma turma, era de nono ano, eles criaram um problema. Qual era o problema para o grupo deles? Era que minha biblioteca da minha escola não funcionava como deveria, né? Eu não encontro livro, eu não encontro uma cadeira para sentar, eu não tenho uma refrigeração adequada para estar ali e tal. Então, um problema de um grupo foi esse. E aí esse grupo foi articulando as ideias para tentar resolver. Nesse articular as ideias, eles precisavam estar caminhando junto com o processo, vamos dizer, do conhecimento, né? Como é que eu vou fazer para resolver essa situação, que é um problema e que eu preciso resolver? Então, dentro dessa busca, né, de resolução, acaba motivando outras situações. Motivou, por exemplo, a escola como um todo, né? Esse projeto que era, por exemplo, de um grupo, de uma turma, ele se tornou um projeto da escola. Então, a escola se engajou, né? E a escola realmente usou de estratégias, e aí a biblioteca hoje não é só para a escola, ela é uma biblioteca também comunitária, né? Então,
todos agora fazem parte dessa biblioteca, todos ajudam na manutenção dela, né, com arrecadação de livros, de materiais, né, e do que achar necessário para ela. Então, é essa busca também que faz com que a gente tenha a capacidade de estar inovando. Fátima disse aqui, nesse momento de pandemia, estou trabalhando outros conteúdos, ainda não entrei nos conteúdos da história oficial. Pois é, Fátima, tem tanto conteúdo da nossa história que não seja oficial, mas que são parte da nossa vida, né, e que são importantes, principalmente nesse momento de trabalhar. Tudo é isso, tudo é válido. Eu também trabalho com meus alunos situações do dia a dia, entendeu? Eu sei que eu trabalho com meus pequenos, porque são do 1º ao 5º ano, que eles têm a matriz curricular deles, eu tento envolver o máximo que eu posso, mas é dentro de uma perspectiva atual, né? Todas as áreas de conhecimento que eu trabalho trazendo para uma realidade que a gente sabe que não é nada fácil. Então, encher o conteúdo nessa situação é realmente desconsiderar esse fato de a gente estar se espelhando em projetos como esse do Piauí de sucesso, né? E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, que eles fizeram a feira literária, que mobilizou a comunidade, conta com a apresentação dos estudantes, né? Trabalhos, né? Cerca de 30 mil pessoas. Então, são projetos assim que vão sendo desenvolvidos. Olha aqui um salto que eles tiveram, tá vendo? Eles tinham um IDEB 31, ou 3,1, né? E que hoje alcançou esse 7, e aí eu vou verificar realmente se eles ainda estão com 7, ou se aumentou ou se diminuiu, né? Com esse resultado aqui. Então, as Olimpíadas, né? Eles falam dessa questão das Olimpíadas, da tentativa de estar organizando o seu trabalho. Aqui é só, quando vocês clicam aqui nesse maisinho, é só para indicar mais fontes, tá? De pesquisa, na verdade. Vamos para por onde começar. Cliquem aí por onde começar. Estão vendo o restante tudo azulzinho, né? Se não tiver, me avisem, viu? O meu terceiro módulo foi sugerido por um aluno do texto do 7º ano. Eu apenas aprimorei e adaptei para os outros anos. Que bom, né, Fátima? Maravilha. Fátima, você ainda está com aquele projeto Gentileza? A Rádio Gentileza, né? Fátima tinha, não, por isso que eu estou perguntando a ela agora, acho que ela já comentou com vocês. Fátima desenvolvia o projeto Rádio Gentileza, se eu não estou enganada, né, Fátima? Lá em Santa Rita. E assim, por exemplo, a rádio, né? A rádio, quando voltarmos, né, para a sala presencial e híbrida, né, provavelmente, por exemplo, é um recurso que não pode deixar de faltar em nenhuma escola. Trabalhar com rádio, né? É um recurso barato. Pode falar, Fátima. Sheila, olha, sim, eu continuo com a rádio, né? E agora, sim, ela está me dando suporte nesse período da pandemia, porque no sitezinho da rádio, porque além de estar na escola, está nas redes, né? Então, eu coloco o material em PDF, que eu também estou trabalhando com podcast, então eu coloco tudo lá, publico lá, e às vezes o aluno que perdeu, porque às vezes o celular deles, pouca memória, tem que apagar, e às vezes ele fica de novo atrás do conteúdo, né? Aí eu já estou fazendo esse link para eles irem na página da rádio, porque lá eles podem pegar, ler o material e também, se quiser, pode baixar. Então, nesse período de pandemia, eu procurei adaptar. A rádio não está parada, ela continua, só que não está assim com os alunos, que ainda não foi possível essa conexão, mas eu continuo produzindo os meus módulos, todo o material que eu trabalho com os meninos pelo WhatsApp, eu estou postando no site da Rádio Gentileza, né, que é pelo blog. Entendi. E depois, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o endereço aqui. Certo, viu? Obrigada. Obrigada aí pela citação, eu que agradeço, viu?
É um trabalho, assim, para mim é muito emocionante e me empolga muito. Né? Então, eu me empolgo de fora, imagine você, né, que coordena esse projeto muito lindo mesmo. E só assim, se você me permite, só mais uma coisa, e foi interessante porque em 2019, tem um dos meninos que trabalhava na rádio, um dos locutores, é um menino que é autista, né? E nós tínhamos 2 especiais entre os locutores. Um que teve paralisia cerebral, mas ela conseguia ler com dificuldade, mas mesmo assim ela participava da rádio. E nós temos também um jovem que é autista e que é um dos locutores. E ele ama fazer amava, né? Porque quando a gente estava fazendo, agora em 2020 não foi possível. Assim, muito interessante mesmo essa experiência com eles. Aí isso é muito gratificante. Muito eu agradeço, mesmo. Viu? Obrigada. A gente que agradece, viu, essa sua capacidade de se engajar em projetos tão bonitos, viu? Você, a Dilma e todas as outras aqui. E a Dilma disse que você desenvolveu no Costa Melo também. Sim, também. Quando eu estava lá com turmas regulares, eu desenvolvi no Costa Melo. Isso mesmo, Dilma. Obrigado também pela lembrança aí. Então, esse tipo de situação é que engaja. E agora, Fátima, muita gente está realizando os podcasts, né? Gravando. E Sim. eu acho que é um momento de realmente estar motivando nossas práticas pedagógicas a partir do áudio, né? Da produção de áudio, porque aí a gente também direciona para um público que é excluído, né? Por exemplo, muitos professores não se preocupando com a questão da inclusão, e aí a gente coloca, por exemplo, textos no WhatsApp. Vamos citar mais ou menos assim. E eu digo do primeiro até o 9º ano. Você escreve alguns textos. Tem muitos alunos que não conseguem ler nem entender não o que a gente está escrevendo. A gente sabe disso, né? Infelizmente, mas é a nossa realidade. Então, vez ou outra, é importante a gente estar também fazendo áudios, né? E eu estou falando de uma coisa simples, que é no celular, um áudio. Não estou nem utilizando o podcast, que aí tem um recurso, mas que é possível fazer. Mas, assim, para a gente pensar sempre no processo de inclusão mesmo, diante dessa problemática que estamos vivenciando. Utilizar os áudios, né, os textos, lógico, mas, assim, utilizar alguns recursos de comunicação mais globais. Né? E a gente sabe que o rádio né, é um meio de comunicar muito importante. Inclusive, a gente tem um projeto chamado Minerva. Não sei se você conhece, Fátima, mas se você não conhecer, depois eu vou indicar um livro de um amigo meu chamado José Carlos. Ele escreveu um livro sobre o programa Minerva e ele fala desse projeto Minerva, que foi o primeiro projeto de educação à distância via rádio, né? Então, muitos professores aqui, inclusive da prefeitura, que ele fez entrevista com alguns deles, né? Se alfabetizaram por meio desse programa Minerva. Então, vê que um meio de comunicação que até hoje a gente pode estar utilizando e pode estar ajudando nossos alunos, sim, né? E diante dessa pandemia, com essa falta de acesso de muitas coisas, o que a gente puder fazer é de bom, né? Então, bom. Eu não conheço, depois passa, por favor. Não conheço, não, mas gostaria de ver, por gentileza, obrigada. É a Escola dos que não tiveram escola, né? O livro dele. Eu não sei se tem PDF, devia ter em e-book, né? Porque o e-book, ele é mais, vamos dizer assim, ele amplia o maior público de leitores, né? Porque o livro impresso muitas vezes impede que a gente adquira um livro impresso, né? Hoje em dia, quem quer fazer com que seu conteúdo seja conhecido, faça em e-book, porque ele é mais barato e o acesso é bem mais amplo. Eu estava até pensando, quando eu for escrever meu livro, que ainda não organizei para isso, mas no próximo ano eu já vou fazer, em e-book por essa condição mesmo de divulgação, das pessoas lerem e conhecerem mesmo, porque recurso financeiro ninguém ganha com livro, mas também a gente não pode adquirir. Veja, nem quem escreve ganha, né? E nem quem vai ler não tem a condição de estar comprando o livro impresso. A gente tem que fazer algumas seleções para poder estar adquirindo. Mas, olha, então, por onde começar, né? Para começar, a gente realmente tem que ter essa iniciativa e começar a criar, né? Inventar, fazer mesmo
a nossa capacidade de pensar sobre algumas coisas, e que muitas vezes a gente está parado e aí vem um pensamento e aí a gente anota, vou fazer isso. Muitas vezes a gente assiste, por exemplo, uma live e aí vê uma experiência, aí eu anoto. Eu vejo um depoimento de um colega, vou e anoto e vou agregando aquilo, né? E aí a gente, para começar mesmo, por onde começar, do meu ponto de vista, é querer começar, né? Querer se desafiar, querer e saber que você, pela sua capacidade já de pensar, já é inovadora, porque nós temos essa capacidade. Né? Então, nesse ponto aqui, realmente vai trazer essa questão de se motivar mesmo, de criar, de não ter medo, de se inspirar, né? Não ser negativa, no sentido de dizer, não, eu não vou fazer isso não, eu ganho muito mal, entendeu? A escola não merece. Então, assim, são pensamentos que a gente sabe que existem, né? Por situações, mas a gente tem que isolar esse tipo de pensamento, sabe? É o meu ponto de vista, né? Porque senão a gente não consegue fazer. E aqui ele traz alguns pilares que eu quero trazer para vocês, para a gente estar aqui discutindo, por exemplo, né? Dentro desses pilares, né, para a gente começar esse processo de inovação, tá essa questão da valorização, né? Então, valorização. Valorizar professores e alunos. Nós precisamos realmente ser valorizados e entender que nós somos pessoas aprendentes, assim como Fátima disse aí, o aluno dela do 7º ano, quem ajudou a criar um módulo. Então, veja, somos todos aprendentes, né? A gente aprende com eles, né? O discurso de Paulo Freire não é um discurso vazio, é um discurso real, é um discurso em que a gente aprende mesmo enquanto ensina e a gente ensina enquanto aprende. Não é uma dialogicidade que não existe, é uma dialogicidade que existe e necessária para o nosso processo de complexificação mesmo do conhecimento. Então, é importante que sejamos valorizados e que a gente valorize realmente os nossos alunos, né? E por que eu falo a importância de ser valorizado? Porque, olha, quando a gente não é motivado por qualquer situação, né, nem pela escola, nem pelos alunos, nem pelos gestores, nem pelos colegas, realmente é uma carga maior para a gente tentar inovar. Agora, quando a gente tem, né, uma dinâmica acolhedora, né, da gestão, a gente tem uma dinâmica acolhedora da própria relação professor e aluno, professor, aluno, por isso eu acho importante, sabe, meninas, ter um momento, na primeira semana, por exemplo, de nosso processo de ensinar e aprender, ter um momento de reconhecimento da escola, entendeu? Uma semana mesmo de estar reconhecendo, de valorizando nossos profissionais, conhecer o espaço da escola, a sua função social, a emergência, né, dos processos de aprender, porque a gente está ali, entendeu? Tentar motivar mesmo de alguma forma. E eu sei que muitas escolas fazem isso, mas muitas vezes faz um dia, né, e aí deixa para lá e pronto, faz só um evento. Dilma, porque se a gente não pode, à vontade, gente. Posso falar, Sheila? Você tocou num ponto que é muito importante, né? Seja para todos nós que estamos aqui, né? A gente que está aqui agora, para a escola, para o ambiente escolar, né? Então, assim, por mais que o professor faça vários cursos, né, como esse que a gente está tendo de escolas conectadas, de inovação, disso, daquilo, né? Eu estava lendo aqui o material dele, fala muito que as inovações surgem muito das nossas experiências, das nossas bagagens, da nossa bagagem, da nossa vivência. Mas se a gente tiver tudo isso, e no nosso ambiente a gente não tiver motivação, e assim, não estou falando da motivação salarial, lógico que isso é um ponto a ser discutido, mas não é isso que eu estou trazendo aqui agora. Mas se a gente não tiver essa valorização, né, tanto o professor ser valorizado, quanto o aluno se disse também valorizado, não flui. Não adianta ter boas ideias. Então, o aluno tem lá uma boa ideia, por exemplo, como o Fátima disse, né? O aluno veio com a ideia legal para o módulo, a professora não acata.
ninguém escuta, ninguém dá atenção, ele vai deixar de lado isso. A mesma coisa, o professor tem uma boa ideia para um projeto legal, bacana, mas os colegas não abraçam. Ah, isso dá trabalho, que acaba culminando na própria questão da interdisciplinaridade. Né? Porque dentro da escola não dá para trabalhar um projeto sozinho. Vai ter sempre que pedir ajuda de algum outro componente curricular. E muitas vezes tem um colega que não quer. Ah, isso dá trabalho, né? Eu muitas vezes já ouvi, já percebi também professores dizendo, vamos parar de dar aula, né? Agora a gente vai para o projeto. Quem disse que projeto é parar de dar aula? Nunca foi. Né? Ele tem que estar sempre articulado com o que está sendo discutido na escola. Então, a escola não parou para um projeto. A escola continua no andamento. Então, se não se valoriza isso, então, se o professor não é valorizado, seja pelos seus pares, seja pelos alunos, pelos pais, coordenadores, ou se a gente não abraça os alunos nas ações, não adianta ter ideia criativa top, porque não flui. Né? E até mesmo você que está motivado com aquela ideia, você vai se sentir desmotivado. Eu vou fazer para quem? Meus alunos não têm interesse. Não acolhem. Os pais não acolhem. Ninguém acolhe. Você acaba, né, esfriando também. Então, eu acredito que você chegou para mim, é um ponto importantíssimo. Se eu posso ter ideias brilhantes, ou o meu aluno tem ideias brilhantes, mas se não existe o apoio, a valorização, não tem jeito. Eu estava olhando aqui essa cidade de Oeiras, né, do Piauí, e aí uma coisa que ele toca aqui, que ele fala, né, que se fala, é que os alunos acolheram o projeto. Aí deslancha, aí não tem como dar errado, entendeu? Então, quando todo mundo abraça, às vezes um projeto até, digamos que na sua origem, ele foi tão simples, né? Foi tão simples, mas teve o apoio, o acolhimento de todo mundo, que ele se torna gigantesco. Exato. Né? Então, um projeto inicial pode se transformar em um projeto bem amplo, né, Dilma? Sim, um projeto simples, mas ele pode tomar proporções gigantescas, e vai, ajuda, e aí ele acaba abordando até coisas que não estavam previstas inicialmente, porque todo mundo acolheu. Mas se não houver esse acolhimento, essa valorização, um projeto que foi, de repente, sucesso em uma determinada escola, em outra pode ser um verdadeiro fracasso. Por conta da questão da valorização, né? Uhum. Verdade, Dilma. Era isso, Sheila. Tá muito bem colocada, viu? Se alguém quiser também se posicionar, eu sei que as meninas aqui já concordaram, né? Eu acho que a gente concorda com essa questão da valorização mesmo, porque precisamos, né, dessa valorização e dessa motivação para poder continuar nossos projetos. E que as pessoas acreditem e abracem realmente para torná-los mais engajadores mesmo. Porque se não, é difícil você lutar, né? Como diz, dar murro e ponto de faca, né? Mas a gente ainda dá, a gente se corta muito, sangra muito, cicatriza e parte para outra, mas que é árduo, né? Nossa situação. E, assim, eu acho que nossa turma, por isso que a gente se orgulha muito de dizer que minha sala de aula, né? Não sei se vocês têm isso, mas eu digo minha sala de aula, porque ali é o nosso espaço, né? Que a gente não quer que ninguém entre nela, não. Porque ali é o nosso espaço acolhedor, é um espaço que você ali está trocando conhecimentos com os seus alunos, que você se sente realmente em um processo dinâmico de aprender, né? Então, eu acredito, e vocês também com certeza, que é um espaço, é um laboratório mesmo para a gente estar aprendendo a aprender mesmo. Mas vamos continuar, mas vocês podem se posicionar, certo? Aqui, o conhecimento em movimento, né? Outro ponto, outro pilar com relação a essa questão da inovação, de como começar. É o conhecimento em movimento, é a gente entender isso também, que ele não é pronto nem acabado mesmo, entender que a gente aprende com o outro, entender que nunca vai ser suficiente, entender que nossas tentativas são importantes para que a gente realmente experiencie, né? As experiências trocadas, elas valorizam muito, isso é um conhecimento dinâmico, né? Eu vejo que quando a gente troca experiência com nossos colegas, a gente reflete muito sobre nossa prática, né?
onde alguns relatos também, assim como vocês, de práticas mesmo e que desenvolve e que não é muito valorizada por isso, né? Então, a gente entender realmente esse processo de conhecimento não como um acúmulo, né? De leituras, né? De conhecer teóricos, mas um conhecimento, como diz Morin, né? De Gamorin, um conhecimento que nos leve à sua complexidade. Isso é o que a gente pensa, né? E é tão complexo que a gente nunca atinge a ele de forma completa, né? Porque a cada período, a cada tempo, a gente vai realmente conhecendo coisas novas e vai modificando pensamentos anteriores, né? Quantos de nós a gente pensa, poxa, eu escrevia isso atrás, eu não escrevo mais isso porque eu não acredito mais nisso, né? Eu aprendi coisas novas, eu já reaprendi. Então, essa consciência do movimento do conhecimento, certo? Porque eu estava dizendo ontem que eu assisti uma live antes de ontem sobre interatividade. E aí ele falou essa questão do conhecimento, né? Ele disse que muitos doutores não aceitam, por exemplo, que sejam refutadas alguns conceitos trabalhados por eles. E aí, quando eu falo, nesse exemplo que ele falou do doutor, eu vou expandir aqui para todos nós, né? Muitas vezes a gente não gosta de ouvir, por exemplo, um desacordo com relação à ideia que a gente tenha, que muitas vezes a gente se ofende, né? Isso é do nosso ego, né? E da nossa falta de amplitude, né? De magnitude, eu digo, em relação à humildade, né? De se conhecer enquanto realmente uma pessoa que não conhece, né? Quando você tem essa consciência, a gente começa realmente a conhecer mais e mais e mais e sempre ter aquela ideia de que não sabe o que precisaria, não sabe nem o que queria saber. Mas isso é importante porque nos dá gás, nos dá motivação para continuar a conhecer, né? E aí fazer a relação. Por isso que quando eu falei ontem para as colegas, nossa, quando alguém falar isso, professora, não se sinta que você não é capaz disso, nem é incapaz, né? Mas se sinta você dentro de uma fundamentação que você tem com você e que busque comprovar, ou se você quiser ter, por exemplo, uma discussão mais fechada com a pessoa que lhe fez uma observação, muitas vezes não necessária, né? Aí acontece esse tipo de coisa, porque a gente não está aqui para disputar, né, poderes. Já diz, e eu concordo, conhecimento é poder. É sim. Mas é poder para a gente sair da situação de, como dizia Kant, né, de tutoria, né? Mas sair dessa situação de falta de esclarecimento. Aí a gente precisa realmente ter esse conhecimento. E principalmente na situação que nós temos hoje de que o conhecimento, né, e as notícias e informações ditas verdadeiras precisam estar mais bem filtradas ainda. Então, essa condição de saber que é importante conhecer é principalmente para nos livrar da falta de esclarecimento sobre as coisas, né? E aí é difícil, por exemplo, a nossa sociedade não é esclarecida, né? A gente sabe disso. Não é esclarecida porque não busca as fontes verdadeiras. Vão pelas mídias, né? E as mídias acabam destruindo quem produz nas mídias, né? Quem produz aquele outro, privacidade hackeada, também sugiro para vocês. Por quê? Para vocês que não assistiram, certo? E para os nossos jovens também é preciso que eles assistam, para eles entenderem, para a sociedade como um todo. Mas como a gente sabe que eles não têm acesso, né? A gente fica só na divulgação de coisas que a gente considera importante mesmo. Então, veja o papel do professor, né? Qual é o papel do professor nesse processo de querer inovar, né? Ele diz assim que a princípio parece óbvio, mas não é. O professor é mediador. E aí eu também trago essa questão do facilitador, certo? Que é um termo que é usado muito nos textos, mas particularmente, eu não concordo com essa palavra, sabe? De facilitador de aprendizagem, porque eu me considero mediadora e não facilitadora. Eu não entendo o processo de aprendizagem como um sistema de facilitar. Por exemplo, eu coloco lá uma atividade e vou facilitar para ele acertar. É meu entendimento, certo?
Não faço a crítica de quem discorde desse meu pensamento, mas eu não gosto de utilizar esse termo de facilitar. Prefiro só mediar mesmo. Então, nosso papel é de mediar mesmo, né, esse processo de aprendizagem, garantir realmente o mínimo, né, que nós somos professores, nós estamos em uma instituição formal de ensino, e nós somos responsáveis pelo sistema, pela sistematização do conhecimento. Isso a gente tem ciência disso. Mas, como bem disse a professora Fátima aqui, eu não estou preocupada com a história oficial, estou preocupada nesse momento com a história, vamos dizer, que oculta, uma história que nem é mais oculta, né? Uma história real, uma história que está aí, que a gente está passando por ela, e é que precisa a gente saber passar por ela vivos, né? Que permaneçamos vivas até passar por elas. Então, nesse aspecto, o papel do professor ele é muito significativo mesmo, né? Ter essa compreensão de professor, ser responsável, sim, pelo conhecimento sistematizado, mas não só ele, né? Mas dar toda uma orientação também aos nossos alunos na condição de refletir sobre a sociedade, refletir sobre o que querem, né, para o futuro, para o presente, o que eles passaram até o momento atual. Se a gente ouvir as histórias dos nossos alunos e, a partir dali, criar situações de aprendizagem, é muito dinâmico. Por quê? Porque eles começam a aflorar, né, a capacidade deles de pensar. Então, é esse também o nosso papel, né? E a avaliação, meninas, é um processo também que a gente também precisa repensar, né? E nesse momento também. Acho que nos momentos todo dia do nosso processo de educação, a avaliação também é um ponto de reflexão. Muitas vezes incompreendida por nós, muitas vezes mal planejadas também por nós, né? Eu me coloco nessa situação, certo? E fico refletindo também. Porque todos esses pontos, esses perfis, né? Esses pilares, a gente precisa realmente organizar, né? Quando a gente começa um processo de aprendizagem, a gente precisa ter nosso plano, né? Nosso plano não é para a gente entregar na coordenação, não. Porque muitas vezes a gente entrega nos alvoroço para deixar de nos enjoar, que está ali pedindo, porque quer de qualquer jeito. Aí a gente lança o plano anual, né? Pronto, minha organização geral é essa. Agora, nos nossos planos, né, mensais, semanais, aquele plano, né, pensado naquele momento, que surgiram novas ideias, a avaliação é um ponto que a gente precisa também dar destaque. Veja, quando a gente se propõe a avaliar, o aluno precisa, né, saber em que ponto ele vai ser avaliado. Assim como a gente, né? Por exemplo, se a gente vai passar por um processo de avaliação, a partir de quê? Vocês lembram que talvez ela volte, né? Mas tinha uma época que queria nos avaliar, né? Os professores, acho que foi na época de outro prefeito aí, queria nos avaliar para inclusive, pagar um 14º salário. E aí a gente refletia, né? E até o governo também teve essa ideia, que eu lembro, né? Da questão dos proativos. Os proativos vão receber 14º, os inativos não recebem nada, né? São punidos. Então, veja, e eu vou ser avaliada em que processo? Quais são os critérios que eu vou ser avaliada? Para que eu vou ser avaliada, né? Então, a gente também, com nossos alunos, quando a gente fizer nossos programas de avaliação, vamos deixar claro que ele vai ser avaliado. Se eu vou avaliar meu aluno com relação à língua portuguesa, por exemplo, e a história, né, que são vocês aqui, eu preciso ver quais são os critérios que eu vou precisar deixar claro para meus alunos quando forem realizar determinada atividade, saberem em que ponto ele vai ser avaliado. Se, por exemplo, ele vai escrever um texto, o que é que ele vai ser avaliado? Com coesão, com coerência, com capacidade de argumentação, né? Cumprimento dos passos. Se eu vou fazer uma avaliação de história, ele vai fazer um projeto de pesquisa, ele vai cumprir os critérios de tema, de pesquisa, de recursos, né? de processos metodológicos que ele utilizou. Então, veja, são coisas que a gente pensa ser simples, mas eu sei que nos dá trabalho. Mas o processo avaliativo para a gente acaba sendo enfadonho, porque geralmente é mecânico o nosso processo.
Eu falo de forma geral, certo? Sei que vocês são criativas e muitos outros são criativos. Mas, no geral, os procedimentos avaliativos, eles são enfadonhos, eles não têm clareza, eles não deixam clareza para quem vai ser avaliado. E isso é importante, né? Deixar essa clareza. E também o cuidado quando a gente for deixar os critérios de avaliação, certo? Então, ele fala aqui que é fundamental, né? Envolve ensino, né? Uma reflexão, lógico. Mas é isso, é um processo que conduz mesmo ao autoconhecimento, né? Até, por exemplo, a tal da autoavaliação, né? Quando a gente pensa assim, em fazer uma autoavaliação com os alunos, eles já começam a ficarem pavorosos, né? Como é que eu vou me avaliar? Avaliar em quê? Que critérios que eu vou me avaliar? E aí ele também estabelece os critérios. Eu vou me autoavaliar nesses pontos aqui, ó. Eu sei escrever bem, né? Eu gosto de falar, né? Eu sou participativo, eu me engajo nos projetos, e aí ele vai ter que dizer também que como ele se autoavaliou, né? Não é simplesmente, como é que você faz a sua autoavaliação? Minha autoavaliação é 10. Por que você se considera um aluno nota 10? Né? Quais são os critérios? Quais são os pontos que você se considera 10? Fale aí. Entendeu? E isso é uma troca, né? Quando a gente faz isso na sala, não sei se vocês já fizeram, mas é um momento, sabe, de apreensão para eles, porque eles não sabem o que fazer. Muitas vezes a gente não sabe, né? Imagine nossas crianças e adolescentes. Mas é um processo que a gente precisa realmente se reconhecer sobre esse processo. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse processo de avaliação? Ou do papel, ou do conhecimento? Não, a gente vai para o velho e o novo, porque depois do velho e o novo a gente acaba, tá? Próximos passos a gente só vai clicar para fechar esse módulo, mas no velho e o novo a gente acaba. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre esse ponto, por onde começar, senão a gente segue. Pronto, então vamos seguir aqui com o velho e o novo. Cliquem lá no velho e o novo. E nesse ponto a gente vai falar da pedagogia tradicional. Veja. E aí eu deixo só esse trecho, né, para a gente refletir agora. Também não vou ler o que está aqui. Aqui vai ser agora outro ponto igual à inovação. Queria que vocês também aqui, rapidamente, que a gente termina, certo? Dissessem o que é a pedagogia tradicional. Como é que vocês entendem a pedagogia tradicional? Aqui ele diz, pode-se pensar que tradicional diz respeito ao uso da cartilha, né, ou professores autoritários, ou uma escola em que os alunos fazem fila para tudo. Mas é isso apenas? E aí, meninas, digam aí o que, é que vocês acham dessa pedagogia tradicional. Bem breve, que a gente já está acabando mesmo. Só isso também. Não, acho que não é só isso, não. Eu penso que você pode ter a liberdade que você dá, né, o equilíbrio que você dá dentro do aluno, não ser autoritário, mas se tornar tradicional quando você, por exemplo, tem o mesmo plano de aula para todas as turmas, todos os anos, nunca muda. Isso, para mim, é ser tradicional. Ser tradicional é você nunca conseguir inovar a forma de trabalhar determinado objeto de conhecimento. A questão da avaliação ser supervalorizada ao invés do processo. Isso eu acho que é uma característica do tradicional. Embora eu penso que, assim, o tradicional, nem tudo dele pode ser jogado fora, né? Aquela velha história. Concordo. Eu olho para o passado e esqueço totalmente ele. Jamais. Eu olho para o passado e aprendo alguma coisa. Mas penso que o tradicional não é só isso. É o professor que só usa cartilha, é o professor que é só autoritário. Não, há outras questões também. Era isso, sim, Sheila, que eu tinha falado. Eu também concordo com a Dilma. Também teve outro professor que falou, né? Essa questão do tradicional. Eu concordo com ela e tal, mas vejo também que às vezes o tradicional centra muito na avaliação quantitativa, né? Eu acho que esse aspecto.
Mas também concordo com a Dilma, porque nem sempre a gente deve apagar tudo. Às vezes, o método tradicional tem muita coisa que... Eu vou dar um exemplo, que a gente não pode jogar fora, vamos dizer. Estão me ouvindo direitinho? Sim, Fátima, pode Certo. falar. Outra questão é o seguinte, olha, às vezes a gente quer até fazer assim algo inovador, uma metodologia inovadora, né? Aí eu vou entrar também naquela parte que a Dilma falou, da maturidade, né? E às vezes assim a gente tem que recorrer a alguma coisa da pedagogia tradicional, até mesmo uma postura assim um pouco mais que a gente sabe que é um pouco autoritária, para poder o aluno ele não se dispersar tanto e não dispersar a turma. Então, às vezes, eu uso elementos tradicionais, procuro sempre a inovação, mas às vezes eu uso os elementos tradicionais por causa também, tem essa maturidade, tem esse feedback, né? Às vezes você quer também inovar no conteúdo, o aluno diz, professora, você não vai dar matéria, não? Né? Então, tem todo esse processo que é complicado. Ou então você está bem empolgada numa discussão e diz, professora, só ela terminou. Entende? Então, sei lá, ele dá algum break na gente em algum momento, né? Nesse sentido. Mas eu vejo assim, a gente pegou muita coisa da pedagogia tradicional, do ensino tradicional, e olha a nossa compreensão hoje. A gente recebeu a educação tradicional, mas a gente hoje consegue pensar no sentido de inovação, não é? Porque eu acho que, também concordo, eu acho que a gente tem que mediar, né? Algumas coisas do tradicional não quer dizer que tem que jogar fora, mas a gente deve procurar sempre o novo, eu concordo. Eu não concordo na parte tradicional, essa parte assim, do autoritarismo, né? Sempre centrado no professor, certo? A gente deve procurar ouvir mais o aluno, e esse é um processo de aprendizado. Por incrível que pareça, assim eu estou avançando também mais nesse sentido, né? E aprendendo mais com essas aulas remotas, entendeu? A vontade de ouvir o aluno e procurar estimular a ouvir, e realmente, mesmo a gente dando aula nesse WhatsApp, que não é próprio para dar aula, mas com os alunos do Santa Rita, é como a gente está conseguindo, aí eu vejo a importância também da gente ouvir o aluno, porque, às vezes, como esse menino do 7º ano, tanta ideia legal, bacana que eles têm sobre o momento que eles estão vivendo, um aluno de 7º ano, de 8º ano, com tanta percepção fantástica sobre esse momento, né? Então, isso aí também é sair um pouco do tradicional, quando você dá voz ao aluno, né? Em alguns momentos, a gente precisa recorrer a essa avaliação quantitativa, porque faz parte do nosso sistema, né? Mas isso não quer dizer que é só a gente não dar centralidade a ela, que eu estou aprendendo a fazer isso também agora, com essa questão dos modos, com essas aulas remotas, apesar de tudo, tenho buscado, e aí eu estou vendo que a gente pode sair do quantitativo, embora a gente vai ter que dar uma nota, mas nesse processo, até chegar nessa nota, eu posso fazer N avaliações com o meu aluno, né? Várias formas de avaliar, inclusive a parte socioemocional, né? Inclusive essa parte aí. Então, assim, é um processo. Eu não acho que... Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que eu falei muito, até peço até desculpas. Não, Fátima, fique à vontade, não é pergunta não, é uma reflexão mesmo da gente, entendeu? É a questão de como é que a gente entende mesmo a pedagogia tradicional. Pode falar, Sueli, também, viu? Eu concordo com o que as meninas falaram. A gente não pode negar, né, tudo que a gente aprendeu, né, como Fátima falou, a gente passou por isso, então é também parte da nossa identidade enquanto aprendente, né? Mesmo tendo passado por isso, a gente consegue hoje olhar as coisas com uma visão crítica, consegue pensar em inovação, então não foi, né, tão ruim assim. Eu acho que a questão do tradicional também, toda vez que a gente fala de inovação, de metodologias ativas, de fugir ao tradicional, a gente pensa muito em tecnologia, porque, pelo menos eu, vou falar por mim, porque a gente está inserida nesse mundo por exemplo, eu tenho um filho que vai fazer 3 anos, ele agora, para eu poder estar aqui, ele está no iPad, né? Então já é algo natural, assim, para ele, para a geração dele e para os mais novos que a gente, já é algo muito natural. Não consegue ver a vida sem o celular, sem o tablet, sem o computador, sem o Wi-Fi. Então a gente pensa muito nessa questão
de inovação e de fugir ao tradicional, a gente associa imediatamente, automaticamente com tecnologia. Então, vamos pensar no que seria o tradicional. O tradicional não tinha essa presença tão forte, tão pungente da tecnologia. Também tem isso. E essa questão de você fazer algo alternativo e o aluno não encarar como aula, eu dei risada na hora que Fátima falou, porque é bem a realidade. Eu estava uma vez na sala fazendo alguma atividade diferenciada e um aluno entrou, um aluno da Reja, entrou e fez, não vai copiar nada no quadro, não, é? Pegou o material e saiu. Porque se não for copiar no quadro e fazer atividade escrita e no quadro, no caderno, não é aula. Então, a gente tem essa resistência, a gente tem como a gente já discutiu, como está no texto sobre a cidade de Oeiras, a comunidade, não só a comunidade escolar, a comunidade no entorno da escola, a cidade toda entrou, vamos dizer, entrou na onda. Estava na mesma vibração energética lá dos projetos e do desenvolvimento da leitura, do incentivo na alfabetização. E a gente tem essa questão, né, que nós não temos essa participação como deveria ser da comunidade, por N motivos. A gente não pode simplesmente dizer, não tem a participação. Tem que analisar, tem 1000 motivos, certo? Então, são milhares de pontuações que cada textinho são pequenos, mas dá muito pano para manga, para muita reflexão e para muita discussão. Vai falar, professora Djalma? Você ligou o microfone. Liguei sim. Eu concordo com uma colega que estava falando agora, eu esqueci o nome dela. Mas, assim, é isso mesmo. A nossa realidade, infelizmente, nossa escola pública, né, tem a realidade socioeconômica muito complicada. Então, essa inovação, ela tem que inovar, a gente tem que mudar as aulas tradicionais, eu acho que já não surte tanto efeito, né? O mundo está mudando, as tecnologias avançam, tudo muda e a escola tem que mudar também para não ficar para trás. Mas é complicado. Como ela falou nesse instante, o nosso aluno também não entende uma aula que não seja uma aula com uma escrita na lousa. Né? Se você chega na sala de aula e não copia, ele acha que aquilo não foi aula. A gente tem que mudar a mentalidade também dos alunos sobre essa questão. Né? A gente muda e o aluno temos que trabalhar a cabecinha deles para que eles consigam também inovar a forma de aprender, porque a gente vê que a mudança ocorre no mundo, na sociedade, mas o nosso aluno também não está conseguindo acompanhar essas mudanças na sua forma de aprendizado, né? Eles ainda querem aprender da forma antiga e isso não está acontecendo mais hoje em dia, entendeu? Verdade, meninas, concordo com tudo que vocês mencionaram. Às vezes, licença, Sheila, às vezes é que eles nunca foram apresentados a algo alternativo. Nova, né? Então eles não conhecem, não entendem. É mais ou menos como música. Às vezes o aluno diz que não... Meus alunos falam isso muito comigo. A senhora gosta de música de velho. Aí eu, tá, obrigada. Porque eles nunca foram apresentados àquela música, aquele tipo de música, aquele gênero. Aí depois que você começa, ou que eles ouvem, bem que é legal, bem que essa música eu vi na novela, tinha um filme, legal, tá. Então, assim, às vezes é a oportunidade, não conheceu. E quando você não conhece, você tende a repelir, a não querer e tal. Você não conhece, né? É que nem experimentar uma comida nova. Não gosto. Mas você já comeu para dizer que não gosta? Então, bem assim, com essas novas metodologias, com novas possibilidades, às vezes eles só não foram apresentados, e aí são resistentes por serem resistentes mesmo. E às vezes a gente vai e apresenta. Agora, é muito desgastante, como a professora falou, às vezes é frustrante. Você está no meio de uma discussão, você está numa atividade que você está mais empolgado até do que os meninos, e você, né, dedicou ali horas de planejamento, seu suor na execução e tal, e aí fala, a aula acabou, ou tipo, sabe, não está prestando atenção, ou qualquer coisa, não é aula, dá uma caída, assim, no nível de energia, mas a gente dá a volta por cima e vai.
Verdade, professora Sueli e colegas, né, que estão aqui discutindo sobre a pedagogia tradicional. Eu concordo também com vocês. E aí eu trago só uma questão da pedagogia tradicional, que vocês já enfatizaram aqui, que, no meu ver, né, o que a gente tem hoje de dito inovador é graças ao tradicional. A gente não conseguiria inovar sem a base do tradicional. Então, muita coisa boa que nós fazemos hoje, né, é respaldado no ensino tradicional. Por exemplo, as teorias cognitivas dos teóricos lá que a gente pode considerar tradicionais, a questão da disciplina, né, como é que você vai desenvolver um processo de aprendizagem com seus alunos sem manter uma disciplina na sala de aula? Disciplina não é ficar quieto, calado. É saber momento para tudo, né? Momentos de dialogar coletivamente, momentos de realizar atividade individualmente. Essa disciplina, momento de respeitar os colegas, as posições individuais. Isso são coisas que, por exemplo, quando se fala em disciplina que se retrata ao tradicional, é que devem ser repensadas, né? O tradicional, como vocês se posicionaram, que ao meu ver concordo, que eu discordo do ensino tradicional, da pedagogia tradicional, era a falta de motivação para o aluno se comunicar, para eles interagirem, para eles se posicionarem. Essa parte do tradicional, porque muitos professores, e até existem ainda hoje, desconsideram muitas respostas, muitos argumentos dos alunos, porque já taxam logo como errada, né, como ignorância, como falta de conhecimento, né, vai estudar. E isso eu falo em qualquer nível de ensino. Existem professores prepotentes, que são frutos de alguns produtos tradicionais. Por exemplo, quando a gente fala Kant, o filósofo, ele trazia a questão da disciplina. E ele trazia, por exemplo, a questão do adestramento. Veja, você precisa adestrar, você precisa constranger o aluno. Aí a gente pensa assim, poxa, como é que uma pessoa pensa assim, né? Constranger o aluno para que ele se toque, vamos dizer assim, e queira aprender. Isso é uma concepção tradicional e que, dependendo da nossa interpretação, a gente pode criticá-los de forma positiva ou negativa. Se a gente pensar no constrangimento que é inerente à nossa reflexão daquilo que a gente se posicionou e que merece um estudo a mais, é uma coisa. Agora, se você constrange o outro, né, de modo a considerá-lo inferior, é uma outra reflexão sobre a teoria do constrangimento que Kant trouxe para dizer que a pedagogia do constrangimento ela é importante para que o aluno aprenda. Então, vai depender de épocas, né, da forma que se falou, em que intenção, em que situação ele se posicionou dessa forma. Então, aí eu reflito hoje nesses dois pontos. O constranger é o constranger que lhe remete a uma reflexão, ou constranger no sentido pejorativo da palavra, de realmente que ele considere inferior, né, e assim, taxado por todos que estão ali ao redor, também considere inferior. Então, a questão dessa crítica que muitos fazem da pedagogia tradicional, eu não concordo, porque eu entendo que a pedagogia tradicional ela tem seus pontos, e muitos deles mais positivos do que negativos, né? Então, a gente, claro que vai inovando, porque o mundo é mutável, a sociedade muda, então a gente precisa realmente... Aí a questão do conhecimento. O conhecimento é movimento, e aí não cabe muitas coisas lá para aqui, inclusive essa de constranger, que muitos entendem dessa forma, pejorativa, né? E que muita gente faz com os alunos, e que muita gente faz com as pessoas, inclusive, né? Patrões, né? Com os empregados, constrangem, achando que ali ele não vai fazer mais errado, segundo a ideia dele, né? Então, essa é uma ideia que eu acho muito equivocada mesmo, né? Então, esses pontos aqui, só para a gente passar direto, certo? Nessa reflexão que a gente fez e que poderia fazer bem mais, né? Mas veja a questão que ele traz dos pontos considerados necessários, certo? A esse processo de inovação, que é a corresponsabilidade na gestão, né?
desenvolvimento integral, né? Ou seja, um currículo realmente que prevê essa integração das áreas afetiva, social e cognitiva, que a gente favoreça realmente a questão das trocas, né? Que esse clima da escola seja de compartilhamento mesmo, e o estudante ele seja considerado um participante ativo, engajador, né? E que seja um ser, não um ser a mais, mas o ser importante naquele processo. A questão da intersetorialidade, que é uma nova escola conectada, né, aos novos setores, ou seja, a nossa escola está conectada com as outras escolas. Nós temos 75 escolas na rede, então precisaríamos estar todos conectados, e inclusive com outros setores da sociedade civil também, de forma intersetorial mesmo. E que é a questão do velho e o novo, né, tradicional e esse novo. E entender os espaços ocupados pelos alunos, né, como esses espaços, não só o espaço físico da sala de aula. E hoje, mais do que nunca, a gente tem os espaços virtuais, né, que é o espaço, o ciberespaço, né, a cibercultura, que é a cultura das redes. Hoje a gente tem essa cultura das redes nos ciberespaços, nos ambientes, nas plataformas que a gente utiliza para estar mantendo a comunicação com os alunos, com os amigos, né, com as pessoas. Então, vamos só para fechar aqui. Vocês clicam só nos próximos passos, porque encerra as bolinhas, certo? Se vocês tiverem alguma coisa, eu quero que vocês só me notifiquem que estão todas as bolinhas azuis. Até próximo passos. E a gente encerra. Se vocês estão vendo, ficaram todas as bolinhas azuis, meninas, só para a gente caminhar no próximo encontro, já com o outro módulo. Se alguém não ficou com as bolinhas azuis, digam aí para a gente voltar ela e torná-las azul. Fátima diz que sim, Ana Lúcia. Vamos lá. Sueli, tá tudo azulzinho aí as bolinhas? Eu já tinha conseguido ver, agora não estou conseguindo de novo, mas já li tudo. Passou por todos os links, né? Passei, li todos. Pronto, então ótimo. E aí a gente fica, certo, meninas, para o próximo encontro da gente, na próxima semana, no caso, né? Quem for da segunda e quem não puder, como alguns fizeram aqui, como é Dilma e Sueli, aí fica à vontade para estar dentro desses dias, né? O importante é a gente dar sequência aos módulos, certo? No próximo encontro a gente vai ter 3 módulos e no último encontro mais 3. E aí a gente encerra. Para quem chegou depois, o curso nosso encerra dia para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para a tabelinha. Para a turma de ontem, encerra dia 19, mas para a turma de hoje, encerra dia 13, tá? 13 de outubro, que é na terça-feira. E aí a gente termina o módulo e ficando só a avaliação. E aí a avaliação vocês fazem no momento posterior mesmo ao módulo, em casa, com mais calma. A avaliação é relacionada a esses módulos e a gente tem 2 chances para responder, caso não atinja os 70%, né, de acertos. Certo, meninas? Se quiserem perguntar alguma coisa, senão eu agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo, né, sobre essas temáticas e que possamos concluir da melhor forma de discussão mesmo, certo? Como eu disse no início, esse curso é totalmente online, seria totalmente online se vocês fizessem, mas digo a vocês, às vezes eu me matriculo e até esqueço que ele tem lá matriculado, né? Porque, e aí, quando não existe uma programação como essa, é meio complicado da gente estar realizando os cursos de forma realmente dialógica, né? Então, obrigada, viu, por estarem aqui, e se quiserem falar, fiquem à vontade. Eu queria dar uma palavra. Eu quero agradecer, Sheila, certo? Agradecer a você que está mediando o curso, a todas as colegas, a Dilma, Djalma, Sueli, e queria só dar ênfase nessa última parte que a Sueli falou, que é o seguinte, que às vezes quando a gente pensa em inovar, ou então a pedagogia inovadora, a gente só pensa em tecnologia, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, né? Então isso é bom porque a gente vai... Assim, porque às vezes a gente não tem toda essa tecnologia, mas a gente pode inovar de outras formas, então foi muito importante. Olha, um debate muito rico, muito bom, certo? Para mim foi assim,
muito mesmo, vamos dizer assim, vale como incentivo para a gente continuar nas nossas, buscando novos caminhos, né? E tudo, e eu só tenho a agradecer a todas vocês, e a todos, e principalmente nossa mediadora, Sheila, estava com muita saudade de você, de te ver em outros momentos, mas é isso. Também, Fátima, muito bom estar com vocês, viu? Vocês são Tá, queridas eu e agradeço. nós somos parceiras, né? Na verdade, somos colegas e parceiras. Obrigada, viu, por tudo, a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Foi bom. E a ideia foi legal, que eu já estava até pensando. Confesso que eu já estava pensando, nossa, mais um curso para fazer, e agora? E aí veio essa estratégia, né? Ao mesmo tempo que a gente debate e vai fazendo. Ah, então, melhor. Então, obrigada. Foi bom. Tá, e eu acho que vai ser, acho não, com certeza que vai ser legal até o final, viu, Sheila? Parabéns. Viu? Obrigada, Dilma. Obrigada, Fátima, Sueli. Obrigada, Dalma, gente. Prazer. e Ana Lúcia e Marcela pela parceria aqui mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, meninas. Tchau, gente. Bom resto de semana, ainda temos muito, né? Saúde para vocês, viu? Se cuidem, fiquem bem.